Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando nesta liturgia vespertina o segundo domingo do tempo comum. Domingo passado, que seria o primeiro domingo do tempo comum, foi substituído pela festa do batismo do Senhor. Mas já na segunda-feira nós iniciamos a jornada das 34 semanas que compõem o tempo comum na liturgia da Igreja. É um tempo privilegiado para nós prestarmos atenção no testemunho de Jesus, para reconhecer que o testemunho de cada irmão, de cada irmã sempre nos ajuda, mas nós nos baseamos essencialmente naquele que é a testemunha viva do Pai, pela força do Espírito Santo, o Senhor Jesus. Para justificar a nossa perseverança na fé, a nossa busca de fidelidade a Deus, basta-nos contemplar, conhecer cada vez mais profundamente o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunho de adesão total aos desígnios do Pai, de deixar-se conduzir pelo Espírito Santo para que a obra redentora acontecesse em benefício de toda a humanidade. Nós celebramos esta liturgia dominical vespertina no contexto de uma pandemia que ainda nos causa preocupação e cuidados, para que possamos superá-la totalmente. Celebramos esta liturgia numa solidariedade intensa para com inúmeros irmãos e irmãs nossos, principalmente em nosso estado de Minas Gerais, que são vítimas das fortes chuvas que geraram tantas tragédias e catástrofes. Nesses dias, a nossa solidariedade se traduz em prece confiante a Deus, para que todos possam superar, e em gestos concretos, através do ofertório destas missas deste final de semana, com a nossa colaboração financeira, e no decorrer de toda a semana e nos dias seguintes, com a nossa participação, oferecendo água, gêneros alimentícios não perecíveis, roupas e demais itens básicos para a condição digna da vida desses nossos irmãos, afetados de maneira tão dolorosa pelas fortes chuvas. Queremos ser solidários, porque se nós fizermos uma pergunta a nós mesmos a respeito dos personagens do Evangelho de hoje, nós podíamos perguntar: será que nós nos posicionamos como aqueles que eram responsáveis pelo vinho das bodas de Caná e que não estavam se preocupando? O vinho ia acabar, a festa seria uma decepção na impossibilidade de continuar. Nós não podemos nos deixar possuir pela indiferença, pela anestesia que nos dispensa de gestos de iniciativa, porque se dependesse daqueles que estavam responsáveis pelo vinho das bodas de Caná, a festa tinha fracassado. Melhor que nós nos posicionemos sim no exemplo de Nossa Senhora, que aproximou-se de Jesus e lhe disse: eles não têm mais vinho. Tomou a sua iniciativa de recorrer como onipotência suplicante ao seu amado Filho para providenciar um vinho novo. Ainda podemos e devemos nos identificar com aqueles que encheram as 6 talhas de água e a levaram ao mestre-sala para provar o vinho que foi ali transformado da água que eles colocaram naquelas talhas. O Evangelho hoje então vai nos fazer continuar perguntando:
Quais desses personagens, com quais deles eu estou me identificando em minhas ações? Com Nossa Senhora, solícita para com as necessidades dos irmãos e irmãs? Com aqueles que fizeram tudo obedecendo a palavra de Nossa Senhora, façam tudo o que Jesus lhes disser, e Jesus os ordenou que enchessem as talhas de água, e eles assim o fizeram? Temos sido servos e servas obedientes à ordem do Senhor, que nos impele a gestos concretos de apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs? Ou caímos no comodismo, na indiferença daqueles que não se responsabilizaram em cuidar para que não faltasse o vinho nas bodas de Caná? A liturgia da palavra, neste evangelho que acabamos de ouvir, nos fala dessa festa de casamento, do casamento de Deus com a humanidade, que vem trazer vinho novo, vida nova, restaurando a vida da humanidade inteira. E a previsão e a prefiguração desses acontecimentos foram apresentados pelo profeta Isaías na primeira leitura que nós ouvimos, quando depois do exílio da Babilônia, ele vai mostrar que Deus quer fazer um verdadeiro casamento com a humanidade. O Senhor é o noivo, Jerusalém, a humanidade é a esposa. A doação total de Deus em favor da humanidade. Deus não desiste de se dedicar à sua esposa, à humanidade, para trazer-lhe alegria nova, novas possibilidades. Deus não desiste do seu povo. Nós também somos chamados a não desistir de Deus em nossa vida e das pessoas em nome de Deus. Nós ouvimos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios que nós não somos isolados, não. Nessa nossa postura, como integrantes desta festa do casamento de Deus com a humanidade, nós fazemos parte de uma igreja que é formada de diversos dons, carismas, ministérios, portanto, serviços que são realizados. A palavra carisma aparece 16 vezes no Novo Testamento. 15 vezes. Das 15 vezes, 14 são utilizadas pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Ou seja, o apóstolo Paulo valoriza o termo carisma, que são exatamente os dons que nós recebemos de Deus, não para ficarem acomodados, trancados, mas para serem postos no serviço missionário. Assim como Jesus transformou a água em vinho, transformou a vida da humanidade, trazendo alegria nova, esperança nova aos corações, nós também, como membros da sua igreja, marcados pela diversidade dos dons, dos carismas e dos ministérios que nos foram concedidos, somos chamados a construir esta realidade de uma verdadeira festa de casamento, feliz e abençoado, onde todos se alegram, se confraternizam, se solidarizam numa humanidade nova, para que a esperança reacenda nos corações, o brilho volte ao olhar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos. O ser humano não pode perder o brilho do seu olhar, não pode perder a esperança. E essa esperança e esse brilho no olhar é reconquistado pelo vinho novo, pela vida nova, que nós podemos, em nome do Senhor, participar da sua aquisição. Seja como servos solícitos, fazendo tudo o que Jesus nos disser. Seja como pessoas ligadas, atentas como Nossa Senhora, para interferir e rogar a Deus em favor da humanidade. Nesta Santa Missa, conforme já mencionei,
nós estamos fazendo o envio missionário, nosso querido seminarista Robson, da Cunha Chagas. Tendo graduado em marketing e propaganda aqui na UFV, Robson sentiu-se chamado por Deus para o ministério sacerdotal. Um dia, numa dessas missas, ele foi enviado ao seminário. Em Mariana, ele fez os cursos do propedêutico, da filosofia, da teologia. Concluindo agora os seus estudos, nosso arcebispo o envia para a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, para a síntese do seu estágio pastoral e ser ordenado diácono e presbítero neste ano ainda. Robson, Senhora dos Remédios, é uma cidade situada na Serra da Mantiqueira, onde vivi 16 anos. E ali você vai encontrar um povo solícito na caridade, na prática da fé. Uma fé regada pelo testemunho, dentre tantos outros sacerdotes e leigos, do padre Egídio dos Reis, primo do Monsenhor Celso Murilo dos Reis. Ali você vai encontrar um povo cheio de fé, que vai marcar o seu ministério sacerdotal. Como você teve a graça de nascer nessa cidade, consagrada a Santa Rita de Cássia, ali você vai fechar com chave de ouro a sua formação. Você não vai sozinho, nós vamos acompanhar você, com a nossa amizade, com a nossa oração, torcendo por você. E todos certamente conhecem o sacerdote que vai estar ao seu lado lá, nosso querido e virtuoso Padre Vantuil Gonzaga Júnior, que foi pároco aqui nas cidades de Paula Cândido e São Miguel do Anta, e Abricampo também. Então você vai encontrar no testemunho daquele sacerdote um exemplo para você viver o seu ministério sacerdotal. Que Deus o assista e ilumine, para que as bodas de Caná não sejam interrompidas, porque não vai faltar o vinho novo da sua colaboração como servo que fará tudo o que Jesus lhe disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.